Um jovem pobre e ladrão de rua é capturado e deixado para morrer em um buraco bizarro no deserto, mas ele tem sua vida completamente transformada quando encontra uma lâmpada mágica. E aí pessoal, tudo certo? Hoje recapitularemos uma história de fantasia e aventura bem interessante do filme da vez chamado Aladdin, de 2019. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap. Em meio ao oceano, vemos dois navios e num deles tem uma família onde o marinheiro chama seus dois filhos, Liam e Omar, para lhe contar uma história. Sendo que os personagens dessa história são Aladdin, uma princesa e a lâmpada mágica, onde em uma cidade bela chamada Agrabah, um lugar onde pessoas vendem de tudo, um macaquinho chamado Abu tem o costume de sorrateiramente pegar algumas coisas sem permissão e entregar para seu dono, chamado Aladdin, que logo porém são entregues a um guarda e começam a fugir dele. Porém muito habilidosos, eles conseguem despistá-lo onde Abu tinha pego o colar da mulher. Depois disso, uma bela jovem dá alguns pães para algumas crianças quando é confrontada pelo comerciante. Aladdin, que estava por perto e vendo a situação, ajuda ela e faz uma troca com o bracelete dela para pagar a dívida. Porém, como ele é bem esperto e tendo algumas habilidades, logo após ter dado o bracelete, o pega de volta rapidamente e vai embora. O comerciante, quando vai pegar de seu bolso, percebe que foi trapaceado e começa a gritar que pegassem um ladrão. Aladdin manda Abu ajudar a jovem a fugir enquanto ele iria atrair os guardas. Ele corre entre as casas e salta sobre elas. Então, depois de uma certa perseguição, ele usa um trampolim improvisado, depois salta de uma janela e reencontra com a jovem. Eles entram em um beco e sobem nas casas, mas ficando encurralados, Aladdin planeja pular com a jovem de um telhado para o outro, porém ao correr, ela não consegue. Aladdin já no outro telhado fala para ela vir logo, então mesmo com medo ela vai, pois estava quase sendo pega pelos guardas. Por fim, eles conseguem despistá-los, com Aladdin saltando com um grande rolo de tapete para indicar que caiu no telhado e se machucou feio. Isso então deixa Abu e a jovem preocupados, pois não tinham visto que era somente o tapete e não Aladdin, que logo reaparece e diz conhecer um local seguro. Enquanto isso, em uma prisão, um homem que é o segundo na linha de sucessão do trono, chamado Jafar, chega e está à procura de algo valioso que porém seus escravos não conseguiram encontrar. Então um de seus servos tem a infeliz ideia de falar que ele não precisava de algo mais de valor, pois já era um homem muito importante e poderoso. Porém ele fica irritado com isso e diz que não era o suficiente ser o segundo e que tinha que encontrar a lâmpada. Depois empurra o pobre homem, que cai no poço para a morte. Aladdin então leva a bela jovem até sua casa e subindo mostra a ela suas coisas. Mas ela está impressionada pelo fato de como ele conseguiu sair daquela situação sem ser pego e se apresenta a ele pelo nome de Dália. Aladdin então deduz que pelas roupas que ela estava usando trabalhava para a princesa no palácio e ela, desconfiada, concorda. Ela pega um instrumento musical e começa a tocar uma melodia que atrai Aladdin. Ele diz que sua mãe tocava quando ele era muito novo, porém seus pais morreram ainda muito cedo e ele ficou órfão. Eles percebem um barco chegando na cidade e ela fala que tem que voltar ao palácio. Ele então a acompanha e diz para ela que era somente mais um príncipe vindo conhecer a princesa. Mas ela diz que com isso tinha que prepará-la e então ela pede o bracelete de volta. Porém ele, procurando, diz não estar ali com ele. Ela então fica chateada com isso e logo vai embora, pois acreditava que ele roubou devido ao fato de ter acabado de conhecer que ele era um ladrão. Chegando em casa, Aladdin descobre que seu macaco Abu na verdade tinha escondido o bracelete e se sente mal por isso, então logo planeja devolvê-lo. Enquanto isso, dentro do palácio, o príncipe Enders aguarda a princesa. Quando então logo o rei chega e apresenta sua filha, que quando entra no salão percebemos ser Dália, que na verdade tinha mentido para Aladdin sobre seu nome e quem era, onde na verdade ela é a princesa chamada Jasmine, que logo o príncipe e todos ao redor acham ela muito bela e encantadora. O príncipe porém é bem brincalhão e se acha um bocado. Ele então olha para a bela fera que está ao lado de Jasmine, um tigre domesticado chamado Raja, onde ele tenta brincar com ele, mas não dá muito certo. Jafar vai falar com o rei e percebemos que ele tem poderes mágicos, onde ele tenta induzir o rei a mandar invadir um reino próximo. Porém, bem na hora, Jasmine chega e questiona o que ele estava dizendo sobre invadir o reino de onde sua mãe nasceu. Jafar então se sai da conversa, dizendo que era bom aliado para melhorar suas defesas. Seu pai já velho fala para ela que ela precisa de um marido para se tornar a rainha e governar todo o reino. Porém, Jasmine fala que ela poderia governar sozinha e que nenhum príncipe governaria melhor do que ela. Porém, Jafar diz que ela não está pronta e seu pai confirma isso, então Jasmine, entristecida, sai e vai para seu quarto. Aladdin planeja entrar no palácio e consegue com a ajuda de Abu. Mas o papagaio de Jafar, olhando, percebe eles entrarem e voa para falar sobre isso para seu mestre. Chegando lá, Jafar está dizendo para si mesmo que quando ele estiver com a lâmpada se sentaria no trono e no mesmo instante o papagaio fala a frase ladrão no palácio, o que faz com que ele olhe pela janela e veja Aladdin saltando pelas estruturas do palácio, onde ao entrar consegue se fazer de servidor enquanto Jafar observa tudo. Jasmine está em seu quarto se arrumando junto com sua criada chamada Dália, quando ela ouve alguém na porta e descobre ser Aladdin, que conseguiu chegar até ali, a deixando muito impressionada de como. Já lá dentro ele depois convida ela para saírem dali, já que a suposta princesa não estava ali, mas logo Dália chega e disfarçadamente Jasmine pede para que ela se faça de princesa, já que ela tinha contado para ela sobre essa história que ocorreu e como conheceu Aladdin, onde depois Dália fala algumas coisas e fingindo ser a princesa logo sai.
O Tigre Raja gostou de Aladdin e o cheira, mas Jasmine diz que ele tem que sair dali pois era perigoso ser encontrado. Porém ele diz que voltaria na noite do dia seguinte e encontraria ela no pátio quando a luz estivesse bem acima deles. Então ele pega a presilha do cabelo dela e diz que devolveria se ela fosse. Porém quando ia saindo, Aladdin é cercado por guardas e sem escapatória é levado preso. Já no dia seguinte ele é trazido por Jafar ao deserto. Lá ele diz que não o prendeu por causa do bracelete, pois nenhuma criada usaria tal preciosidade, e sim por outro motivo. Aladdin com isso fica surpreso quando ele fala que na verdade a bela jovem era a princesa Jasmine. E Jafar, tentando mexer com os sentimentos dele, diz que ela estava brincando com ele e que gostava de conhecer os plebeus. Jafar diz também que Aladdin poderia conquistar a princesa e se tornar muito rico, porém diz que nada vem de graça, onde ele precisaria fazer uma coisa para ele. Aladdin pergunta o que e Jafar fala que eles devem procurar uma lâmpada e depois saem pelo deserto. Já aquela noite, Jasmine espera Aladdin no lugar marcado, mas nada de lhe aparecer, pois estava prestes a entrar na caverna do tesouro. Porém antes, Jafar o avisa para não tocar em nada do tesouro lá dentro, a não ser na lâmpada. Aladdin, animado e esperançoso, entra na caverna, onde lá embaixo ele quase pega uma joia, porém o macaquinho consegue o alertar que não pode e logo eles chegam a um mar de tesouros. Aladdin cai em cima de um tapete mágico que, porém, estava preso debaixo de uma pedra. Então ele logo solta e o tapete fica muito feliz e agradecido por ele ter o ajudado. Escalando para pegar a lâmpada, Aladdin quase cai, mas consegue chegar ao topo e enfim pegá-la. Porém, infelizmente, Abu, tentado com um grande rubi em sua frente, o pega e então uma grande voz na caverna fala que por terem tocado no tesouro eles ficariam presos ali para sempre. Quando de repente lava começa a entrar e destruir tudo dentro da caverna. Aladdin rapidamente tenta escapar saltando pelos pilares de rocha, mas não tendo mais nenhum outro à sua frente, ele cai. Porém, infelizmente, o tapete voador, que ainda estava grato por ele ter o ajudado, o salva no último instante. Eles tentam escapar se desviando das pedras que desmoronavam por todo lado, porém quase chegando à saída, são atingidos e caem. Aladdin escala para chegar à saída e já perto pede ajuda a Jafar, que estava na porta. Porém, ele exige primeiro a lâmpada para depois assim o ajudar. Onde depois que ele tem a lâmpada e aguarda, ele começa a pisar na mão de Aladdin, que não aguentando cai. Abu tenta atacar Jafar, mas é jogado também e sem escapatória os dois começam a cair direto para a morte certa, quando então de repente são salvos mais uma vez pelo tapete voador. Fora da caverna, Jafar percebe que quando o macaco atacou, na verdade era para roubar a lâmpada dele e isso o deixa muito furioso. Dentro da caverna, reencontrando com seu dono, Abu entrega a lâmpada a Aladdin, que em seguida vê a caverna se fechando. Ele então pergunta ao tapete como eles poderiam sair dali e ele aponta para a lâmpada. Isso deixa Aladdin confuso, que olhando para ela percebe alguma magia dentro e esfregando-a para enxergar melhor aciona um grande poder dentro dela. Então uma fumaça azul começa a sair dela e ele percebe ser o gênio da lâmpada, que sem demora pergunta a Aladdin onde estava o mestre dele. Porém ele fala que só estão eles ali dentro. Logo o gênio percebe que foi Aladdin quem o tinha chamado. Aladdin pergunta quanto tempo ele estava ali dentro preso e ele responde que uns 1000 anos. Depois vemos que ele pode fazer qualquer coisa, até mesmo transformar seu rosto no rosto de Aladdin. Depois ele fala que pode realizar qualquer desejo, basta ele pedir o que quiser. Fala que primeiro ele deve esfregar a lâmpada, dizer o que deseja e assim será feito. Porém terá somente 3 desejos, sendo que só não podia fazer com que alguém o amasse e nem trazer ninguém dos mortos de volta à vida. Então, de tanto o gênio insistir para que Aladdin faça o primeiro pedido, ele pede para que os gênios tirassem da caverna e logo aparecem do lado de fora. Agora no deserto, o gênio prepara uma tenda e se transforma na aparência humana para se parecer mais um homem normal. O gênio pergunta qual seria o segundo desejo, mas Aladdin com calma somente pensa e o questiona que se fosse ele o que pediria. Sem pensar em uma outra coisa, o gênio responde dizendo que desejaria muito ser livre. Aladdin então pergunta por que ele não se libertava sozinho, já que ele poderia fazer o que quisesse. Achando aquilo engraçado, o gênio diz para ele que só pode ser libertado se o mestre que o chamou quisesse isso como um de seus desejos, sendo que isso nunca aconteceu antes e que nunca aconteceria. Aladdin então logo diz que iria o ajudar, pois ainda tem 3 desejos, alegando que o primeiro não era ele quem estava com a lâmpada e sim Abu. Isso mostra ao gênio que Aladdin é bem esperto. Percebendo o semblante de Aladdin, o gênio pergunta quem é a garota pela qual ele estava apaixonado. Aladdin então responde que era uma princesa. Porém o gênio novamente enfatiza, dizendo que ele não pode fazer ninguém se apaixonar por ninguém. Porém Aladdin diz que não precisa disso, pois eles já tinham uma conexão. Então, sabendo que a princesa só poderia se casar com um príncipe, ele segura a lâmpada e deseja se tornar um. Onde logo o gênio realiza esse desejo e o transforma. Depois cria um nome para ele e o chama de Príncipe Ali, que veio do reino chamado Abáboa. O gênio então pega Abu e o transforma em alguns animais até chegar em um elefante, dizendo que teria que ser um animal robusto para levar o príncipe. Então depois disso, o gênio faz um tremendo cortejo e vai até a cidade, onde logo desperta o interesse e a atenção das pessoas em ver quem é. Quando Aladdin chega, todos o admiram e as ruas ficam lotadas em festa. Jasmine já esperando receber outro príncipe para também lhe dar um fora. Ela sai e todos vão ao salão para o conhecer. Aladdin e o gênio esperam o rei e a princesa chegarem e quando chegam, Aladdin fica todo sem jeito e muito nervoso. Jafar questiona o fato de nunca ter ouvido falar do reino de Abáboa.
Então os dois juntos tentam justificar onde fica e se contradizem, sendo algo muito constrangedor e engraçado. Depois eles trazem presentes e começam a falar o que trouxeram. Isso deixando todos muito surpresos pelo fato de ser algo novo para eles no reino. Mostrando uma roda de ouro como presente, Jasmine não reconhecendo Aladdin e já querendo dar um fora em mais um príncipe, pergunta o que ele queria comprar com aquilo. E em plena burrice, o rapaz diz que queria comprá-la, deixando todos pasmos com a resposta e Jasmine chateada. Porém Aladdin tenta justificar o que falou, dizendo que não era o que parecia e só piora ainda mais as coisas. Jasmine com isso sai com raiva do local, mas o rei o convida para participar do jantar e ele agradece por isso. Já à noite, Aladdin caminhando com o gênio esbarram com Jafar, que diz querer conversar com o príncipe sozinho. Ele então diz o conhecer e isso deixa Aladdin assustado, pois o gênio garantiu que ninguém o reconheceria. Mas ele fala que o conhece como um homem ambicioso e diz poder ajudá-lo no que ele quer. Onde logo começa a usar sua magia para tentar controlá-lo, mas felizmente o gênio chega e o tira daquela hipnose, o levando para o salão de festa. Chegando lá, quando ele ia falar com a princesa, o príncipe Andres chega e fala com ela primeiro, o deixando sem coragem de continuar. O gênio chega e pergunta o que ele estava fazendo ali parado, onde ele deveria estar lá tentando conquistar Jasmine. Porém o Aladdin se sente pouca coisa diante da presença de Anders. O gênio então o fala que ele deveria mostrar quem ele é realmente e não o que ele o fez se tornar. Ainda não querendo ir, o gênio então lhe dá um empurrãozinho e ele chega até a princesa. Onde lá ele se desculpa pelas palavras desastrosas que disse mais cedo e quando ia perguntar algo, de imediato Jasmine completa como se fosse para dançar e logo ela segue para o salão onde estão as outras jovens, como se quisesse somente se livrar dele. Então mesmo sem saber de nada como dançar, Aladdin vai e na hora o gênio começa a controlá-lo como marionete, assim conseguindo fazer com que ele dance e impressione Jasmine com um estilo bem variado de dança. Porém depois de ele ter exagerado um pouco, ela logo sai do local. Depois disso, já no quarto, conversando com o gênio, ele diz que precisa falar com a princesa em um momento a sós. Então pede para o gênio distrair a serva dela enquanto ele vai lá. O gênio logo aceita essa ideia, pois estava tendo um certo interesse nela. Colocando o plano em prática, o gênio chega lá e entrega flores para Dália, dizendo que era dele para ela. E por um instante ela fecha a porta, porém era somente para demonstrar alegria junto a Jasmine. Depois ela volta, aceita as flores e ele a convida para sair, onde logo ela vai com ele. Jasmine agora estava sozinha e Aladdin chega, mas ela logo pede para ele ficar parado, pois Rajá estava de olho nele. Questionado de como subiu ali, ele responde que foi com um tapete mágico. Porém ela não acredita e mesmo assim o chama para procurar no mapa o seu reino, dizendo não ter o encontrado mesmo tendo-o procurado bastante. Aladdin, sabendo que não existia, pede ao gênio que lhe ajude, que logo com seu poder e magia cria no mapa o local e mostra ela. Então depois de apanhar algumas maçãs que derrubou no chão, Rajá reconhece Aladdin e lambe seu rosto, deixando Jasmine desconfiada. Depois ele a leva para a beira da janela e convida para sair um pouco, onde logo se joga, deixando a princesa assustada. Porém logo é surpreendida por Aladdin e seu tapete voador. Depois os dois voam sobre a cidade e aproveitam a bela vista das montanhas sobre a luz do luar. Então logo voltam para a cidade e viam a festa de cima. Porém ela percebe algo estranho nas palavras de Aladdin e pergunta se o macaquinho lá embaixo era Abu. Aladdin perde seu disfarce quando responde que não era e assim mostrando a ela que ele conhecia Abu. Porém Aladdin tenta manter o disfarce, dizendo que de fato era Aladdin, mas que tinha se disfarçado de plebeu para assim conhecer a cidade de Ágraba e que de fato era um príncipe. Jasmine acredita nisso e depois os dois voltam para o quarto dela, se despedem com um beijo e Aladdin vai embora, enquanto o papagaio observava tudo ao longe. Já no quarto, falando da sua noite, Aladdin conta como foi com a princesa e que conseguiu fazer com que ela continuasse achando que ele era um príncipe. Porém o gênio diz que um dia ele terá que contar a verdade para ela. Já pela manhã, caminhando nos corredores, ele agora tendo sido descoberto pelo papagaio que o acusou, é logo cercado pelos guardas e levado até Jafar, que o prende numa cadeira na beira de uma janela. Enquanto isso, apressadamente Abu pega a lâmpada e sai com o tapete. Jafar pergunta a Aladdin onde está a lâmpada e diz que se ele não falar, ele jogaria amarrado na cadeira de cima do terraço para cair dentro do mar, onde a única maneira de sobreviver é ele tendo a lâmpada. Aladdin recusa a dizer a verdade, então é lançado ao mar, não dando tempo de o tapete chegar e o ajudar. Ele vai parar no fundo e morrerá se não tiver ajuda urgente. Quando felizmente Abu com o tapete chegam e jogam a lâmpada para ele, que agora tem o desafio de pegá-la e tocá-la. Aladdin se esforça para pegar a lâmpada, mas não consegue e desmaia. Porém, com muita sorte, o seu dedo toca nela e chama o gênio, que se surpreende com o local em que está. E vendo Aladdin quase morrendo, não podia tirar ele dali sem que ele pedisse. Porém, como já tinha se afeiçoado muito a ele, o gênio decide ir contra as normas, fazendo Aladdin assinar inconscientemente um acordo que o faria pedir como desejo para não morrer afogado. Depois ele logo o leva dali para o quarto, o salvando. Lá Aladdin acorda e fala que devem deter Jafar. E enquanto isso, no quarto de Jasmine, o rei chega com o Jafar acusando o príncipe Ali de ter saído voando para depois voltar à cidade e conquistá-la. Jasmine, ouvindo isso e sabendo que Jafar não era de confiança, o pergunta se realmente era verdade isso, já que o príncipe Ali estava no palácio. Então, entrando na sala, Aladdin diz ao rei que Jafar não era de confiança e Jasmine completa dizendo que ele tinha tentado matar Aladdin.
O rei o questiona sobre isso ser verdade, porém logo Jafar se vira para ele e o hipnotiza com sua magia. Quando Aladdin percebe isso e que usava o cajado para tal coisa, ele rapidamente o toma de suas mãos e o joga contra o chão, assim desfazendo a magia que havia dentro dele. Dessa forma, fazendo o rei sair da hipnose, Aladdin avisa ele que Jafar queria tomar o trono. Então o rei, percebendo que isso era verdade, manda prendê-lo imediatamente. Porém seu papagaio, que ficou solto e fugiu, sendo bem esperto, traz a chave da cela para ele. No palácio, o rei agradece e pede desculpas pelo ocorrido com Aladdin, que não fala quem realmente é. E depois, conversando com o gênio a sós no quarto, se desculpa, dizendo que não vai conseguir realizar o desejo dele, que era ser livre da lâmpada, porque iria precisar do último desejo, pois agora o povo o via como o príncipe Ali. O gênio o questiona se ele realmente não queria contar a verdade para Jasmine, porém percebe que Aladdin está deixando seu ego crescer e seu caráter humilde esvaziar. O gênio fala que não está nem aí para esse último desejo e sim com o fato de que Aladdin está mentindo para a pessoa que ele ama. Porém Aladdin fala que as pessoas como ele não se dão bem se não mentirem. O gênio diz que em milênios nunca tinha chamado alguém de amigo e diz que Aladdin estava errado, se tornando uma outra pessoa assim, e depois entra novamente na lâmpada. Mais tarde, caminhando pela cidade, Jafar consegue enganar Aladdin e roubá-lo sem que ele perceba. E quando ele esfrega a lâmpada, o gênio sai e fica surpreso ao vê-lo, pois agora tinha um novo mestre. E logo Jafar se dirige ao local que o interessa. Chegando ao palácio, o rei vê Jafar e, não desconfiando do poder que ele tem agora, manda que os guardas o prendessem. Mas Jafar logo chama o gênio e isso surpreende a todos, inclusive Dália, que aparentemente reconhece o gênio, que para ela era o servo do príncipe Ali. Como primeiro pedido, Jafar pede para ser o rei de Ágraba e sem escolha o gênio somente obedece, assim realizando o desejo dele. Onde enquanto isso, Aladdin percebe que a lâmpada não estava mais com ele. No palácio, o guarda real, que se chama Hakim, deve obediência somente ao rei e agora sendo Jafar deve obedecê-lo e como primeiro comando ele deve invadir a cidade de Shirabad, o reino onde a mãe de Jasmine nasceu. Ela tenta falar, porém Jafar a cala e manda prendê-los. O tigre Rajá protege sua dona, mas sendo ameaçado, Jasmine acalma a fera e se entrega. Porém, quando estava sendo levada, ela decide falar com Hakim e o lembra de quando ele chegou ao palácio e se tornou um soldado digno de confiança. Fala também que nem sempre dever é honra e fala que Jafar não é digno da admiração e sacrifício dele. Jasmine então fala que todos os guardas obedecem somente a Hakim e o pergunta se vai escolher ficar do lado do povo de Ágraba. Então, reconhecendo o erro, ele se desculpa e retorna à obediência à princesa e ao seu verdadeiro rei. Logo ele decide prender Jafar, que tendo a lâmpada e vendo que não seria servido, chama novamente o gênio e agora pede para que o transforme no mais poderoso feiticeiro. Enquanto Jafar faz todos os guardas sumirem e até mesmo o tigre, Aladdin chega e vê a lâmpada. O gênio pede para ele não tentar nada, mas ingenuamente ele tenta e assim o feiticeiro o pega, mostrando em seguida para todos quem realmente ele era, que não era um príncipe e sim Aladdin. E logo o manda junto com Abu para um lugar hostil e muito gelado. O tapete chama o gênio e ele faz o sumir também para fazer algo por Aladdin. Enquanto isso, Jafar amedronta o rei dizendo que o mataria e depois casaria com a filha dele. Porém, Jasmine, com medo de perder seu pai, aceita se ele parasse com a tortura. Enquanto isso, no local gelado, Aladdin consegue encontrar Abu, que estava em uma fenda entre o gelo. Porém, logo os dois caem, escorregando para um outro lugar e com a queda, Aladdin acaba desmaiando. Porém, infelizmente, o gênio mandou o tapete para o mesmo local e encontra Aladdin, o levando dali. No palácio, o casamento já estava sendo realizado e Jafar diz sim, e na vez de Jasmine, ela triste com a situação olha para a cidade e vê o tapete voador vindo na direção deles e se aproximando de Jafar consegue pegar a lâmpada e salta da varanda, deixando assim todos assustados, mas felizmente o tapete a pegou e então fogem dali. O papagaio rapidamente vai logo atrás deles e o feiticeiro o transforma em uma ave monstruosa enorme para alcançá-los. Na fuga, eles acabam deixando a lâmpada cair e Abu consegue pegá-la de volta enquanto Aladdin tenta alcançá-lo. A ave, porém, o pega antes e o derruba, em seguida voa tentando levar a lâmpada para Jafar. O pai de Jasmine, vendo isso, tenta ajudar e consegue desconcentrar o feiticeiro, fazendo seu cajado cair, e assim a ave fica normal novamente, que acaba sendo vencida por Abu, que consegue pegar a lâmpada. Porém, Jafar, enfurecido, começa a criar uma tempestade e o suga para dentro dela. O tapete até tenta se segurar, mas acaba se rasgando. Com seu transporte abatido, Aladdin e Jasmine então são levados até Jafar. Agora muito poderoso e com vontade de vingança, ele aprisiona o rei e dá-lhe Jasmine em um fluxo temporal onde eles serão forçados a verem o destino de Aladdin. Jafar em seguida diz que tem todo o poder, porém Aladdin, vendo que o gênio não teria como sair de sua obrigação, começa a falar para Jafar que ele não iria encontrar o que precisava na lâmpada. Porém Jafar diz que poderia fazer o que quiser, pois ele já era o rei e o mais poderoso feiticeiro de todo o mundo e iria destruir cidades e reinos inteiros ao seu querer. Aladdin então fala que ele nunca teria tal poder, pois sempre haverá um ser maior que ele, se referindo ao gênio, e fala que ele o serve somente por enquanto e o pergunta o que será depois disso. O gênio começa a ficar preocupado com o que Aladdin está falando, porém ele ainda continua e diz que Jafar nasceu para ser segundo. Nesse momento, então o gênio percebe o que Aladdin estava tentando fazer. Jafar, enfurecido pelo fato de sempre estar em segundo, mesmo com tanto poder, decide então fazer o último pedido e fala para o gênio que o transforme no ser mais poderoso de todos, até mesmo mais que o próprio gênio. Então logo realizando o desejo dele, começa a transformá-lo na mesma aparência do gênio, soltando raios de seus dedos e com as pernas agora em formato de fumaça.
Jafar, se achando agora o mais poderoso de todos, diz que só queria a servidão do povo de Shirabad, mas agora quer a destruição total de todos. Então começa a criar uma bola de energia para lançar contra a cidade, porém quando ia fazer isso é interrompido por uma força maior que o impede de fazer o que quer. Quando de repente braceletes agarram seus pulsos, o tornando incapaz de fazer o que deseja. Enfurecido, ele tenta atacar Aladdin achando que ele tinha feito aquilo, mas não consegue. Aladdin então diz que o gênio pode até ter poderes cósmicos e o gênio completa dizendo que porém vivem dentro de uma pequena lâmpada, sendo que só sairá para servir seu mestre, ou seja, aprisionado na lâmpada até seu mestre chamá-lo. O gênio pega a lâmpada e fala para ele que só precisará de 1000 anos na caverna do tesouro e ele voltaria sendo uma pessoa melhor e então o lança para o seu novo local onde viverá por milênios. Depois disso, Aladdin se desculpa por tudo que fez Jasmine passar e decide ir. O gênio conserta o tapete e o deixa novinho em folha, depois fala com Aladdin para ele fazer o seu último pedido, sugerindo que ele poderia tentar ser uma outra pessoa importante, talvez um guerreiro da paz ou até mesmo apagar a lei que proibia um plebeu de casar com uma princesa. Porém, Aladdin pensando, decide fazer outra coisa, onde depois de tudo que passou e viveu com o gênio, a princesa, o tapete e Abu, ele não pensa mais somente em si mesmo e então decide o que quer. Então logo ele fala seu desejo, que era que o gênio seja livre. Quando então na mesma hora, impressionado, vê de seus braços os braceletes se soltarem junto com toda a magia e o poder que o aprisionavam, deixando-o livre para assim poder viver uma vida normal. Agora o gênio, sendo um homem comum onde sempre quis voltar a ter essa vida, agradece a Aladdin e depois vai em direção a Dália, dizendo que queria viver com ela e viajar pelo mundo. Ela feliz logo aceita, mas diz querer ter filhos e ele feliz também sugere só 2. Ela fala que quer ter um grande barco com belas decorações, mas ele diz achar melhor um menor. Então logo percebemos que o marinheiro que contava a história era o gênio, onde conseguiu realizar seu desejo e construiu uma família juntamente com Dália. Enquanto isso, o rei diz a Jasmine que ela está pronta e fala que ela será a próxima sultana sem a necessidade de um rei. E sendo rainha, ela poderá mudar a lei que proíbe alguém da realeza casar-se com um plebeu e afirma que Aladdin é um homem bom. O tapete avisa que Aladdin tinha saído e logo vemos que ele já estava fora do palácio junto com Abu levando a presilha que tinha pego de Jasmine, mas é interrompido por ela que o manda parar e em seguida o beija. O filme termina nos mostrando dias depois, onde se oficializou o noivado de Aladdin com Jasmine e posteriormente o casamento, onde assim viverão uma vida felizes em um reino de paz e harmonia. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!